O Senhor Jesus. Vai fazer. Eu reclamamos também de suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. Essa palavra o Senhor está falando do livro desde segunda-feira. Tirou as pilhas daqui? Quando a igreja tinha coisa de dentro, fale amém. E aqueles que não encontraram, fale misericórdia. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Oh, aleluia. Deus tremendo, Deus milagre. Já posso te aprender. Vamos ler os 7 versos, do 1 ao 7, aqui nesta noite. Com licença. A palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que teis de eu fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e pões à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e elas o enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: traze-me mais ainda vaso. Porém eles lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive o resto. Coloque suas Bíblias no aposento devagar, fecha os seus olhos neste momento e conecte seus pensamentos diretamente ao trono do Senhor. Faz uma oração íntima, uma oração que você faz lá na sua casa, uma oração de pai para filho. Com licença. Querido e bondoso Pai Celestial, Pai querido, Pai amado, eu venho aqui nesta noite, meu Pai querido, mais uma vez entregar a Tua palavra, meu Pai. Mais uma vez, meu Pai, eu venho aqui ministrar, meu Pai, a Tua palavra, Pai. Pai querido, que nesta noite que o Senhor cresça e eu diminua, meu Pai. Pai querido, abre os olhos espirituais do Teu povo, meu Pai, para que cada um veja, meu Pai querido, o que tem além desta palavra, meu Pai. Pai querido, abre os olhos espirituais para que eles possam contemplar a Tua glória, meu Pai. Pai querido, vai falando com o Teu povo aqui nesta noite, Pai. Fala com cada um, meu Pai. Pai querido, que nesta noite o Senhor possa me usar, meu Pai, para transmitir a Tua mensagem, meu Pai. Pois eu não sei pregar, quem prega é o Senhor, meu Pai. Eu sou somente um mensageiro da Tua palavra, meu Pai. Pai querido, que nesta noite o Senhor possa me usar, meu Pai, para trazer a palavra, meu Pai, a Teu povo. Eu deixo esta oração em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Posso sentar, igreja. Glória a Deus. Esta palavra veio em meu coração desde segunda-feira. Desde segunda-feira o Senhor veio ministrando esta palavra em meu coração. E eu falei: Senhor, aonde eu vou pregar esta palavra? E eu estava confuso, achando que era para ontem, e agora eu vou ministrar. E eu entendi que era para hoje que o Senhor veio ministrar esta palavra. Muitos já devem ter ouvido esta palavra, muitos já devem conhecer esta palavra, aonde é a multiplicação de azeite, aonde uma viúva não tinha nada e Deus foi lá e fez um milagre na vida dela. Mas para nós entendermos um pouco deste contexto, nós podemos entender 5 coisas aqui nesta passagem. 5 coisas que o Senhor vai falar com esta igreja.
5 coisas que vamos aprender junto aqui nesta noite. Mas para nós entendermos um pouco do contexto, o marido dela era um servo do Deus Altíssimo. Ele servia os profetas. E ali, como servia os profetas, ele chegou a falecer. E o que ele deixou a sua esposa era dívidas, que ele não conseguiu pagar aquelas dívidas. A Bíblia conta que ela foi clamar, foi buscar no Senhor uma ajuda. Vamos conjecturar um pouco para nós entendermos que quando o marido dela faleceu, naquela época a mulher não era como a mulher de hoje em dia, que já iam trabalhar. A mulher naquela época, ela precisava do marido para trazer o sustento para a tua casa. Ela precisava do homem para trazer o sustento para a tua família. E a Bíblia nos conta que o marido dela, um servo do Deus Altíssimo, que servia os profetas, chegou a falecer. Então ela já perdeu a primeiro ganha-pão, primeira pessoa que ia trazer o bem para a tua casa, ia trazer o sustento, ela já perdeu ali. Então ela tinha mais 2 filhos, homens. A Bíblia não relata a idade deles, mas vamos conjecturar um pouco. Então eles eram de menor ainda. E como eles eram os únicos homens, creio eu que eles foram atrás de sustento. Chegado num dia, chegou um senhor querendo receber o que aquele servo estava devendo a ele, querendo receber dele ali. Então o que acontece? Ele chegou batendo na porta dela e falando: ó, eu vim aqui buscar o que o teu marido está me devendo. E vamos conjecturar um pouco que ele deu um prazo a ela. Te dou um prazo para você me pagar. Caso você não me pague, eu vou tomar os teus filhos e eles vão me servir. Aleluia, Deus. Mas como assim, pastor? Ele tinha esse poder, essa autoridade de tomar os filhos dela pela lei daquela época. Se você estivesse devendo para alguém, o Senhor poderia tomar os filhos seus para pagar dívidas e serviriam ali. Era o costume da época e uma lei. Então ele estava embaixo de um decreto, então ele poderia fazer aquilo. Então vem a primeira palavra que nós vamos aprender, que é clamor. O que é clamor? É buscar. Imagino eu que ela deve ter ido buscar em seus vizinhos, mas o valor era muito alto, que nem mesmo nenhum daqueles vizinhos poderiam ajudar ela financeiramente pagar aquela dívida. Então, vamos acreditar um pouco, a Bíblia não relata, mas naquele momento ela entrou em desespero, não sabendo aonde buscar a solução. Mas ela lembrou que o marido dela era temente ao Senhor e servia ao Senhor. E ela fez a primeira coisa, que é o primeiro ensinamento desta noite, que é clamar. O que é clamar, igreja? É buscar. Então ela foi buscar em Deus uma solução. Muitas das vezes, quando chega algo em nossa casa, em nossas vidas, algo que é impossível de nós resolver, em vez de nós buscarmos soluções em Deus, nós vamos buscar soluções em homens. Mas tem coisas que nós não podemos resolver a não ser a Deus. Tem coisas em nossas vidas que nós não vamos conseguir fazer a não ser a Deus. Então Deus permite coisas acontecerem na nossa vida para nos mostrar que é Deus em nossa vida. Então aí já é a primeira, que é clamar, buscar. Então se você quer algo do Senhor, a primeira de hoje, o primeiro ensinamento: busque. Clame ao Senhor, não busque em outras pessoas aquilo que somente o Senhor pode fazer na sua vida. Somente o Senhor pode fazer um milagre, somente o Senhor pode restaurar, somente o Senhor pode curar, somente o Senhor pode fazer algo na tua vida. Muitas das vezes nós buscamos em pessoas aquilo que só Deus pode fazer para mim e para você. Então ela foi lá clamar, ela foi lá buscar no profeta. E quando ela chegou no profeta, já chegou apavorada, com medo. Ela já chegou assim nele, dizendo: o teu servo, aquele que te servia, chegou a morrer. E lá na minha casa bateu um homem, na qual
veio cobrar uma dívida. Glória a Deus. Veio cobrar uma dívida. Aleluia. Assistindo minha concentração. Olha para o meu pastor. Glória a Deus. Mas vamos lá. Aleluia a Deus. Eita, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chegou lá. Eita, glória. Então chegou ela, o profeta Eliseu. Chegou desesperada até ele, dizendo: ó, veio um homem dizendo que veio de uma dívida que meu marido está devendo para ele, mas meu marido não disse nada dessa dívida. Então ele foi lá chegando cobrando, e eu não tenho como pagar ele, eu não tenho como resolver isso, eu não tenho da onde tirar esse dinheiro. Ele disse bem assim: se eu não pagar ele, ele vai tirar os 2 filhos de mim que vão servir ele. Então ela foi desesperada. Muitas das vezes você chega até o profeta desesperado, pedindo um milagre, pedindo uma bênção ao profeta do Senhor. Porque a única pessoa que pode te ajudar, você crê que é o profeta do Senhor. Então você vai buscar ao Senhor ali. E naquele momento ela foi fazer isso. E o profeta, a Bíblia nos relata que ele perguntou para ela: o que você quer que eu faça por você? Porque na concepção dele, humana, ele não poderia ajudar ela. Mas quando nós estamos em espírito, Deus fala conosco em espírito. E creio que Deus falou com ele naquele momento, dizendo: pergunta a ela o que ela tem lá na casa dela. Na onde o profeta foi e disse: o que você tem na sua casa? E ela falou bem assim: eu não tenho nada em casa, a não ser uma pequena botija, uma botija de azeite. Aquela botija os profetas usavam para ungir as pessoas, para curar. E a botija era bem pequena, um frasco desse tamanho aqui mais ou menos. E ela falou que era somente aquilo, aquela botija de azeite que tinha. A Bíblia não relata se a botija estava cheia pela metade ou vazia. A Bíblia não relata. A Bíblia só nos conta que era pequena a botija que ela tinha. Então naquela noite, naquele dia, ela falou: só tenho isso só. E ali a segunda coisa que devemos aprender, que é a confiança. A confiança, porque ela confiou-nos no profeta, na qual o profeta diz bem assim, com autoridade para ela: vai até os teus vizinhos e busquem vasilhas para lá. Busquem vasilhas. E não poucas, mas bastante vasilhas. Então, ela foi, ela acreditou e teve obediência na palavra que o profeta deu a ela. Muitas das vezes, quando o profeta nos diz algo, nós somos rebeldes, nós não somos obedientes, e muitas das vezes nós nem confiamos no Senhor, não confiamos no que o profeta está nos dizendo, porque nós mesmos duvidamos. Imagine, vamos conjecturar um pouco, ela no pensamento dela, falando: mas eu só tenho um pouquinho de azeite. E o profeta disse para mim buscar bastante de vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas. Será que esse pouquinho de azeite vai encher todas essas vasilhas? Esse profeta deve estar louco. Esse profeta deve estar maluco. O que o profeta pensa que é? Eu só tenho um pouquinho só de azeite, não vai encher tudo. Então ali naquele momento bateu a dúvida no coração dela. Mas algo que me chama a atenção, que ela foi obediente ao profeta. Aleluia a Deus! Ela obedeceu ao profeta. O que o profeta disse, ela foi lá e obedeceu ele. Mesmo não acreditando em si, mas falou: ele é um servo do Deus Altíssimo, então o que ele falar vai acontecer. Então ela acreditou no profeta. Ela foi obediente, confiou e foi lá. Aleluia! Outro algo que nós aprendemos também aqui, que é comunhão. Se ela não tivesse comunhão com a sua o pessoal que morava ao redor da casa dela, não ia emprestar para ela as vasilhas.
Então por isso que nós devemos ter comunhão. Então por isso que nós temos que ter uma boa comunhão com os nossos vizinhos ali. Porque ela precisou dos vizinhos dela para ajudar ela. Então ela precisou da comunhão, da ajuda. Então creio eu que todos os vizinhos, a Bíblia não relata, mas se ela conseguiu juntar, então ela teve uma boa convivência, ela convivia bem com eles. Eles ajudavam ela. Então os vizinhos deram muito vasilha para ela. E a Bíblia conta que assim que ela chegou, ela falou, ó, tá aqui profeta, eu fiz o que você me pediu. Eu consegui todas essas vasilhas aqui, e agora o que eu faço? Ele falou bem assim para ela, a Bíblia nos relata, pega este azeite e derrama vasilha por vasilha. E aí vem mais um momento, que é fé. Ali Deus trabalhou a fé dela naquele momento. Porque ela estava com bastante de vasilhas, um frasquinho deste tamanho de azeite. E ali Deus queria testar a fé dela naquele momento. Uma coisa eu aprendo, que Deus, para mim e para você é algo impossível, para Deus é impossível, é possível de fazer. Então se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. Mas muitas das vezes nós duvidamos do trabalhar de Deus, nós duvidamos do que o profeta nos entregou. O profeta pode ser usado por Deus e entregar, ó, você vai ter um casamento abençoado, você vai ter um emprego, vai ter um carro, você vai ter isso, vai ter aquilo. Mas muitas das vezes você olha pela sua circunstância, você olha para você e vê, é impossível disso acontecer para mim. E muitas das vezes você duvida da profecia que é entregada para você. O profeta fala para você fazer algo, fala, se você quer ter aquilo, ore, jejua, busca. E muitas das vezes, em vez de você obedecer ao Senhor, obedecer ao profeta, você não obedece. Você começa a murmurar, porque você acha que o profeta pode fazer tudo por você. O profeta, ele é usado por Deus para entregar a mensagem, e não para fazer tudo o que você quer. Então, se o profeta disse algo para você e disse como fazer, ouve ele. Ele foi direcionado a Deus para dizer aquilo. É verdade, Deus. Porque muitas das vezes o profeta nos diz algo e ainda nos dá uma forma de nós buscarmos aquilo, e muitas das vezes nós duvidamos da profecia e da forma como é. Mas se aquela viúva tivesse duvidado, o azeite não tinha multiplicado na casa dela, e ela não tinha pago a dívida dela. E o profeta disse, agora enche, vai na tua casa, você e teus filhos, feche a porta e derrama o azeite em cada vasilha. Em cada vasilha você vai derramando o azeite. Então o profeta, a Bíblia relata que ele disse, vai é uma ordem que ele deu. Ele não disse como, ele só disse vai e faz. Só isso que o profeta disse para ela. Vai e faz aquilo. E ela foi obediente e fez. Ela deve estar com um pouquinho de fé naquele momento, uma fé pequena. Mas falou, se o profeta disse, o profeta usado por Deus, já fez tantos milagres, então Deus vai me honrar, vai honrar ele. Então se o profeta disse algo, vai acontecer na tua vida. Se o profeta decretou na tua vida, vai acontecer. E ali ela foi, derramando em vaso e por vaso aquele azeite. E a Bíblia nos relata que ela pediu aos filhos dela, perguntando, tem mais vasilhas? E os filhos dela falaram, não, acabou as vasilhas. E quando acabou as vasilhas, o óleo parou. Já ouvi pregador dizendo que o óleo acabou. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o azeite parou quando as vasilhas acabou. Então se tivesse mais vasilhas, ia descer mais azeite. Verdade. Mas como não tinha vasilhas, o azeite cessou, o azeite parou ali. Então ela foi até atrás do profeta de novo, buscar mais uma orientação do profeta, dizendo, profeta, e agora, o que eu faço? Até aqui, tudo que você me pediu, eu estou fazendo.
E agora o que eu faço? Ele diz: vende o azeite, o dinheiro que você conseguiu, você paga a tua dívida. Glória a Deus. E ainda você sobrevive com aquele dinheiro. Então o que nós podemos entender ali? Que a dívida que ela tinha não era pequena, era uma dívida alta. E o milagre foi tão grande na vida dela que deu para ela sobreviver daquilo. Glória a Deus, aleluia. Deu para ela sobreviver daquele milagre. Então muitas das vezes o que nós aprendemos, o que nós vemos, nós queremos buscar o milagre, mas nós esperamos o milagre chegar até nós. Nós não vamos atrás do milagre. E me desculpe eu falar, mas quando você espera, Deus não age na tua vida. Se você espera um milagre cair do céu, só cai chuva. Não cai milagre. Me mostra qualquer passagem bíblica de alguém esperando o milagre chegar, o milagre vai chegar até você. Todas as pessoas tiveram que chegar até Cristo para o milagre chegar até a vida dela. A mulher do fluxo de sangue esperava 12 anos, e ela precisou ir até Cristo para o milagre. O cego de Jericó, a mesma coisa. Então, se você quer um milagre na tua vida, quer uma bênção, quer algo de Deus, não fique sentado esperando. Vai em busca. Porque se você ficar sentado, Deus não vai agir na tua vida. Glória a Deus, eu creio. Se você quer algo de Deus, vai buscar. Porque se ela não tivesse buscado, o milagre não tinha acontecido. Se ela não tivesse buscado orientação em Deus, o milagre não tinha buscado, não tinha acontecido. E quando eu falo orientação de Deus, isso serve para mim e para você. Muitas das vezes nós queremos fazer algo na nossa vida, tomar as nossas próprias decisões, sem antes buscarmos orientação em Deus. E por isso, das vezes, nós nos frustramos muitas vezes, porque nós achamos que nós vamos fazer do nosso jeito, que não precisa buscar orientação em Deus. Não sei o que você veio buscar e porque o Senhor me tocou aqui, mas busque orientação em Deus. Não espere sair de você mesmo tomar uma decisão, achar para você que isso que você está fazendo é certo ou errado. Busque primeiramente orientação em Deus, porque aquele que busca orientação em Deus não sai frustrado, não sai decepcionado, não sai triste. E foi isso que ela fez. Imagino eu que muitos vizinhos chegaram nela dando conselhos para ela fazer algo, para ela fazer isso, para ela fazer aquilo. Mas ela não ouviu os conselhos alheios, mas ouviu o que Deus tem na vida dela, o que Deus tem preparado para ela. Então não vai buscar orientação em pessoas que não estão ali para te ajudar. Vai buscar orientação em Deus. Então tudo aquilo que você está buscando, quando aparecer para você, pede orientação a Deus. Pergunta: Senhor, como que eu faço isso? Senhor, eu estou nesse propósito, nesse deserto, eu estou nesta peleja, nesta guerra, eu não sei como agir, eu não sei como continuar, Senhor. Me dê uma força, me dê uma ajuda, me dê uma orientação, Senhor. Porque ali naquele momento era isso que ela estava precisando, de uma orientação. Então imagina se ela não fosse buscar orientação no profeta, homem usado por Deus. Se ela não fosse buscado, porque naquela época o profeta era Deus na terra. Naquela época os profetas eram o Senhor na terra. Então ela foi falar diretamente com Deus. Ela foi perguntar para Deus. Fala: Deus, o que eu faço? Ela chegou com a causa dela e falou: Senhor, a minha vida está desse jeito, está assim, 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 assado, está desta e desta maneira, Senhor. Eu não sei mais o que eu faço. Para mim é impossível isso de acontecer. Mas eu creio que o Senhor é Deus do impossível. O que é impossível para mim é impossível para o Senhor. Eu preciso de uma orientação, Senhor. O que eu faço? Qual caminho eu seguir? Apareceu isso aqui na minha vida. O que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou agir? Como que eu vou proceder disso? Então ela foi buscar orientação a Deus. Foi buscar a palavra em Deus. Então aquilo que você tem no seu coração, antes de você tomar qualquer decisão da sua vida, seja na vida profissional, na vida amorosa, seja onde for, busque orientação em Deus, para que você não seja frustrado.
Se Deus disse algo que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Eu creio, Deus. Ele vai fazer. Se Ele prometeu algo para você, Ele vai fazer. Glória. Mas muitas das vezes nós somos tão ansiosos que nós queremos agir da nossa maneira e não da maneira do Senhor. E por esse motivo que nós nos frustramos. E daí quando nós nos frustramos, nós colocamos a culpa no Senhor. Nós murmuramos ao Senhor. Nós pedimos algo ao Senhor e nós não temos a paciência de esperar e nós agimos da nossa maneira e ali nós tomamos uma decisão errada, na qual nós questionamos o Senhor. Falando, nossa Senhor, o Senhor usou o profeta dizendo que vai fazer isso e isso na minha vida e agora aconteceu isso. Então o Senhor não é Deus na minha vida. Então o Senhor, aquele profeta não é do Senhor. Mas calma aí. Você buscou orientação em Deus antes de você tomar a sua decisão? Jeová. Você buscou em Deus antes de você tomar qualquer tipo de decisão na sua vida? Apareceu algo na tua vida, você perguntou se é de Deus ou não é? Você perguntou para Deus se aquilo que está vindo para você é dele ou não é? Buscou orientação? Muitas das vezes nós estamos tomando decisões erradas. E em vez de nós assumirmos a nossa culpa, nós colocamos a culpa no Senhor. Por causa das nossas frustrações. Porque nós não sabemos esperar. Porque a palavra mesmo nos diz: tem tempo para tudo. Então se o Senhor diz, tem um tempo preparado para tudo. Talvez aquilo que você está pedindo não chegou até você, é porque Deus está trabalhando em você para entregar aquilo que você pediu. Porque algo precisa ser transformado em você, para depois Ele entregar para você aquilo que Ele preparou para você. Porque Ele não vai preparar de qualquer maneira, Ele não vai entregar para você de qualquer maneira. Primeiro Ele nos prepara para depois nos entregar. E por isso que tem um processo. E por isso que o processo de Deus é demorado, é delicado. Porque Deus trabalha em nós primeiro. Primeiro Ele trabalha no nosso eu, para depois Ele entregar. Se você não entendeu, eu vou explicar um pouco melhor. É o Senhor dizendo nesta noite: se o Senhor te chamou para ser profeta, Ele primeiro vai te capacitar. Primeiro Ele vai te preparar, para depois você ministrar a palavra. Então não é da noite para o dia. Primeiro tem um processo. Primeiro tem um trabalhar de Deus. Primeiro Deus vai trabalhar. Ele vai colocar o sentimento no teu coração de buscar Ele, de você ler a palavra, do louvor, a mesma coisa. Então o Senhor entregou algo, tenha paciência. Não seja muito ansioso. Falou, nossa, o Senhor me disse que eu vou ser um grande pregador. Já vou chegar no pastor Leonardo falando, pastor, já quero oportunidade. Quero oportunidade já para pregar. Mas calma, você não está nem preparado ainda. Você nem leu a Bíblia. Como você vai pregar? Como você vai subir em cima do altar despreparado? Você não está nem preparado espiritualmente. Não é fácil subir ali em cima para ministrar a palavra. É uma grande responsabilidade trazer uma mensagem para a igreja. Por esse motivo que muitos pregadores, antes de Deus chamar para pregar, Deus já dá a palavra. Porque é Deus dizendo, antes de eu te chamar, eu já estou te preparando para ministrar aquela palavra. Já estou preparando você. Pode perguntar para qualquer pregador. Até mesmo o nosso pastor, antes de entregar uma mensagem, Deus já prepara ele, já entrega a mensagem que ele vai ministrar aqui, mesmo antes de começar o culto. É Deus preparando ele. Porque não é de qualquer maneira você vai subir ali em cima daquele altar. Você não vai subir despreparado. Então, se o Senhor diz a você que Ele tem um ministério na tua vida, que Ele vai te usar, calma, tenha paciência. Primeiro Ele vai te preparar. Primeiro Ele vai te capacitar. Para depois Ele te entregar aquilo que Ele prometeu. Então, não sejamos ansiosos. Porque o que o Senhor nos diz, Ele vai cumprir. Tudo que o Senhor disse para mim e para você, Ele vai cumprir. Mas devemos ter paciência. Devemos ter calma. Não devemos ter um coração ansioso.
Isso é o mal de mim, é o mal de muitos. Que somos muito ansiosos. Não aguentamos esperar. Mas muitas das vezes, quando nós não esperamos e nós quebramos a cara, que não é uma, não é duas vezes, e muitas das vezes nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Nós temos que quebrar a cara para nós falar assim, ó, desisto e entrego tudo nas tuas mãos. Age agora que eu não vou mais fazer isso. Daí sim que o Senhor trabalha. E daí sim que você fala, nossa Senhor, faz tempo que eu não busco isso. E o Senhor está ouvindo a minha oração há feito muito tempo atrás. É porque você parou de ser ansioso. E agora você entregou na mão de Deus. E Deus está trabalhando para te entregar da melhor forma possível. Então tenha paciência. Eu sei que aqui tem coração ansiosos aqui. Que Deus entregou promessas e você olha e fala, nossa Senhora, está demorando a promessa chegar na minha vida, hein? Está demorando a promessa chegar até mim. Sendo que o Senhor me disse que ia fazer algo e está demorando para chegar. Nossa Senhora, será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não ouve as minhas orações? Será que o Senhor não é Deus na minha vida? Mas calma, tenha paciência, que Deus está preparando para você. Aquilo que Ele te prometeu, Ele está preparando. E você vai saber que ao tempo certo é quando do nada aparecer para você. Do nada aparecer para você aquilo que você pediu há tempos atrás para o Senhor. E daí você vai ver, opa, agora eu estou preparado para receber a bênção. Estou preparado para receber o milagre de Deus. Estou preparado para receber aquilo que eu pedi para Deus há tempos atrás. Eu era um coração muito ansioso. Mas depois que o Senhor trabalhou no meu coração, hoje eu não tenho ansiedade, hoje eu não sou muito ansioso. Hoje eu entrego tudo na mão do Senhor. E eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que o Senhor está agindo. Porque o Senhor fez aquilo, falou, opa, confiou em mim. Porque quando você pede algo no Senhor, você fala, Senhor, faça da tua maneira. E muitas das vezes você não entende o trabalho de Deus. Mas você, na tua oração, você diz bem assim, Senhor, que faça da tua maneira. Faça no teu tempo. Faça na tua hora. Mas muitas das vezes você se frustra, você fica muito ansioso, não sabe esperar no Senhor aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então que nesta noite você saia daqui com o coração menos ansioso e confiando em Deus. Porque se Deus disse algo na tua vida, Ele vai cumprir. Só tenha paciência, tenha calma. Eu creio, Jesus. E antes de você buscar qualquer coisa, busque orientação em Deus. Em Deus. Não caia nas ciladas de Satanás. Porque Satanás vai nos oferecer pratos para nós perdermos a bênção que Deus nos preparou. Então não caia na cilada de Satanás. Porque imagine aquela viúva. Se ela tivesse ouvido outras pessoas e feito aqueles conselhos que aquelas pessoas tivessem dito a ela, ela não teria tido o seu milagre. E Deus não se mostraria que é Deus na vida dela. Então antes de fazer qualquer coisa, busque orientação. Se você perguntou para a tua liderança, para um profeta o que fazer, e o profeta deu uma ordem, deu uma orientação para você de como chegar àquele objetivo, ouve o profeta. Porque o profeta foi usado por Deus para te dar uma orientação. Porque você foi buscar nele a orientação do que você precisava. Então ouve, seja obediente, clama a Deus. Como diz em Jeremias 33, verso 3, clama a mim que eu te responderei e anunciareis coisas grandes. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Não é coisas pequenas, porque o nosso Pai, Ele é o dono do ouro e da prata. Então não é coisa pequena que Deus vai nos dar. Não é coisas de qualquer jeito que Deus vai nos dar. Não é de qualquer maneira que Deus vai nos entregar. Até nisso Deus trabalha. Deus nos prepara para que nós possamos receber. Eu
brinco muito em minhas pregações, digo muito, que quando nós pedimos um Fusca, Deus quer nos dar uma Ferrari. Mas muitas das vezes nós contentamos com poucas coisas, mas Deus tem o melhor para mim e para você. Então devemos ser obedientes, devemos ter fé no Senhor, porque são as pequenas coisas que o Senhor faz grandes. São os pequenos frascos que o Senhor derrama grandes unções. São os pequenos frascos que o Senhor derrama as unções na casa. O azeite simboliza unção. Então, nesta noite, um pequeno frasco deve estar derramando bastante unção sobre a vida de cada um. Muitos entraram aqui sem unção, precisando de um abraço, de uma palavra amiga, precisando, Senhor, fala comigo. E o Senhor está me dizendo aqui, pede orientação, seja obediente, crame a mim, tenha comunhão. Não adianta nada nós nos dizermos que somos cristãos e daqui do portão para fora nós não temos uma comunhão com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com as pessoas que trabalhamos juntos, com as pessoas que convivemos juntos. Não adianta nada, vamos ser um falso crente, vamos ser um crente de aparência. O verdadeiro cristão é aquele que tem comunhão com o teu próximo, não aquele teu próximo que convive com você, que está perto de você, que habitua das mesmas coisas que você. Não, comunhão é no geral. Você tem uma boa amizade. E as pessoas perguntarem de você, perguntarem do pastor, como é o pastor? E as pessoas falarem, o pastor, ele é assim, assado, é homem de Deus, é homem de bom coração. É pessoas de fora falar bem de você. Não precisar pessoas de dentro falar bem de você, e sim as de fora. Isso é comunhão. E devemos ter fé em acreditar naquilo que o Senhor nos entregou. Podemos ter uma fé pequena, mas o Senhor diz, se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostardas e dizemos a este monte, vai para cá, o Senhor vai. O que o Senhor quer dizer? Se você confiar em mim, desde que seja pequena a sua fé, desde que seja no grão de mostarda a sua fé, eu vou honrar ela, porque eu vou mostrar para você que você confiou em mim, que você teve fé. A fé é de ouvir falar. Então tenha fé. E foi até aqui que o Senhor me trouxe. Foi até aqui que o Senhor me deu esses 5 ensinamentos. E desde segunda-feira que o Senhor vem trabalhando nessa palavra, e desde segunda-feira que eu venho buscando o Senhor, e desde segunda que o Senhor vem falando comigo nessa palavra, que eu devo, não só vocês, mas eu devo clamar mais a Deus, devo buscar mais a Deus, orientação a Deus, devo ter um coração menos ansioso. Não é qualquer coisinha que aparece para mim que eu vou aceitar de qualquer maneira. Não é qualquer coisa que aparece para mim e fala, nossa, isso aqui é bom. Mas será que é bom mesmo? Será que é bom mesmo para você? Será que é? Porque a palavra nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então muitas das vezes o que é bom para mim e para você não é bom para Deus. Muitas das vezes que aquilo que nós achamos, nossa, é magnífico, é maravilhoso para mim, não é bom para Deus. E muitas das vezes nós tiramos. O tempo já estendeu já. Nossa, passou muito tempo, hein? Mas foi até aqui que o Senhor me entregou. Aleluia. Eita glória! Eu vou deixar a oportunidade para o pastor fazer as ofertas. Eu agradeço a oportunidade das coisas que o Senhor fazer. Quem está abençoado diz amém. Amém. Fica de pé então. Deus abençoe mais com a sua vida. Prega demais aí. Vou aprender contigo ainda. Preciso aprender. Deus abençoe esse irmão da live lá. Pode encerrar a live lá em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite para voltar para os caminhos? Todo mundo já é evangélico, ele levanta a mão que eu quero. Todo mundo já se reconciliou com Jesus? Levanta a mão que eu quero.